Você já ouviu falar da prisão do ex-presidente Bolsonaro? Isso não é um boato, isso é uma realidade. Um fato surpreendente está acontecendo nos bastidores da política e do Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília. E eu vou te contar tintim por tintim até o final desse vídeo. Já que você está assistindo, compartilha esse vídeo, curte e ativa o sininho do canal e vamos pro vídeo. Para entender o que está acontecendo, a gente precisa olhar todo o contexto político. A história que está se formando pela polarização atual no Brasil, pelo governo Lula, pelo governo Bolsonaro e pelo Supremo Tribunal Federal. Mas afinal, o que está acontecendo nesse meio todo da política, tanto da direita brasileira quanto da esquerda, que vai acabar culminando na prisão do Bolsonaro? O que surpreendeu bastante nas últimas semanas foram as movimentações dos próprios aliados do ex-presidente Bolsonaro e também dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E a pergunta que fica é: será que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, eles vão tomar alguma medida drástica que realmente vai findar na prisão do Bolsonaro? Eu tenho essa resposta. O que acontece? Nós estamos aqui desde muito tempo, desde o início do ano passado, nessa expectativa se vai ter prisão, se não vai ter prisão, o que vai acontecer. E afinal de contas, todos nós sabemos que a política brasileira ela é muito volátil. E hoje nós já temos uma resposta para isso. E o Supremo Tribunal Federal tem mostrado mão de ferro não só contra o próprio Bolsonaro, mas também contra aliados do ex-presidente, tanto no ato de 8 de janeiro, que ele também está sendo acusado como um dos gestores e administradores, mas também contra a minuta do golpe e todos esses fatores que estão sendo imputados a ele, que serão julgados e já foram determinados e defendidos pelos advogados do presidente Bolsonaro e de outras 32 pessoas que também estão no inquérito. E as movimentações não só do Supremo Tribunal Federal, mas quanto da Procuradoria-Geral da República pelo presidente da PGR, Paulo Gonet, já estão sendo articuladas para poder dar encaminhamento ali para uma prisão do ex-presidente Bolsonaro e também das pessoas que estão e foram ligadas a eles, que estão no inquérito. São mais de 30 pessoas e tudo isso já está sendo costurado para que a prisão de cada um deles seja decretada. E o que precisa ficar bem claro é que algumas pessoas que foram condenadas no ato de 8 de janeiro estão sendo ligadas diretamente ao ex-presidente Bolsonaro, o que necessariamente não é verdade. O que está acontecendo é uma penalização que muitas vezes o Supremo Tribunal Federal atua como um poder político e, por exemplo, condenou a cabeleireira Débora por mais de 14 anos e que ficou como um ato registrado de que seria ali a posse de penalização de várias outras pessoas que participaram dos atos do 8 de janeiro, que não tiveram suas penas individualizadas. E por isso acabam fazendo essa ligação com o ex-presidente Bolsonaro, mas o caso do ex-presidente Bolsonaro envolve várias outras situações. E nesse caso específico da cabeleireira Débora, que inclusive é um dos casos que iremos falar porque tem ligação com o caso do ex-presidente Bolsonaro, que ela foi condenada aos 14 anos de prisão, como eu disse, e também a uma multa de R$50 mil e tendo uma multa ali geral, coletiva, de mais de R$30 milhões para todos os envolvidos pagarem ali em conjunto essa multa que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal. O próximo crime que está sendo imputado contra o ex-presidente Bolsonaro é a abolição de Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, que está previsto ali no Código Penal. Então, a defesa do presidente Bolsonaro já tem garantia que esse crime pode vir cair por terra porque as minutas que foram encontradas e todo aquele imbróglio com as pessoas que foram presas e também a delação do Mauro Cid, tudo isso ainda não se mantém de pé, mas é uma esperança da defesa de que esse crime não seja imputado. O próximo crime que está sendo imputado contra o ex-presidente Bolsonaro é o dano ao patrimônio público, dano ao patrimônio da União. E a defesa já disse que não tem como o ex-presidente ter feito isso porque, em questão do 8 de janeiro, ele não estava no Brasil.
Porém, o Supremo Tribunal Federal já garante que as medidas de administração, de gestão que o Bolsonaro tem, possivelmente teve em relação à organização em frente aos quartéis, a organização em frente a lideranças políticas ali, para que culminasse no 8 de janeiro, esse crime sim será imputado contra o presidente. E a defesa aqui nos bastidores, falando para vocês que os bastidores aqui, que a defesa do ex-presidente Bolsonaro já diz que esse crime dificilmente pode ser derrubado pela defesa, porque os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal e o próprio relator, ministro Alexandre de Moraes, já garante que esse tema não vai cair por terra e provavelmente também esse crime será imputado contra o ex-presidente Bolsonaro. Sobre as acusações, 34 pessoas, contando com o presidente Bolsonaro, foram indiciadas pelo Supremo Tribunal Federal e também pela Procuradoria-Geral da República, e teve o aceite do Supremo Tribunal Federal, mas ainda não foram condenadas. Mas o que acontece é, a tramitação ainda está correndo e provavelmente ainda esse ano deva ter outro julgamento, mas a defesa do então ex-presidente Bolsonaro já garante de que a defesa fez o que pôde fazer, e a defesa, né, já falou que o Supremo Tribunal Federal não deu ali as medidas favoráveis à defesa, os dias, enfim. E a gente sabe, né, que foram dias e dias contestando o que o Supremo Tribunal Federal tinha dito, e a defesa do presidente Bolsonaro e de outras pessoas, inclusive do ex-candidato a vice na chapa do Bolsonaro, General Braga Neto, que hoje se encontra preso, e tudo isso por meio das acusações que foram realizadas, mas acredita-se que nos próprios bastidores que o Supremo Tribunal Federal venha ter ali a sua acusação final, a tramitação final, né? Não mais esse ano por conta dessa tribulação das eleições que estão se aproximando. Eu não sei o que você que está assistindo acredita, mas caso o presidente Bolsonaro realmente venha a ser preso, tudo isso que vem acontecer ali, tanto antes das eleições de 2026, vai ser um imbróglio enorme. Não sabemos quem vai ser o presidente lá do lado da direita. Também não sabemos e não temos certeza quem vai ser o presidente do lado da esquerda, se é realmente o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou se vai surgir outro nome. Mas a questão é, a prisão do presidente Bolsonaro vai mudar todo esse jogo que está acontecendo, e com certeza, se a prisão dele for realizada ainda esse ano, as articulações para o próprio nome do próximo candidato à direita da presidência da República vai ficar cada vez mais difícil, até porque o ex-presidente Bolsonaro tem dito todos os dias que ele é o candidato número 1, número 2 e número 3. Então as articulações já não serão mais feitas. Vários nomes são cotados, tanto quanto Michele Bolsonaro, quanto Zema, Tarcísio, Eduardo Leite, Ratinho Júnior e outros nomes da direita. E o que se sabe nos bastidores é que o presidente Bolsonaro tem interesse sim em indicar um dos seus filhos para ser ali, ocupar o seu lugar, caso seja preso ou permaneça inelegível à cadeira de pré-candidato. O nome mais favorável seria ou Flávio Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro. Então, a indicação da Michele Bolsonaro é quase nula pelo fato de que ela virá candidata ao Senado Federal do Distrito Federal. Já o então deputado federal Eduardo Bolsonaro hoje permanece nos Estados Unidos, mas com interesse em retornar ao Brasil para poder disputar aí, quem sabe, uma cadeira ao Senado pelo estado de São Paulo, ou vir a ser o pré-candidato à presidência da República, então representando ali o seu pai, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. A confiança da família Bolsonaro com certeza vai diretamente a
decisão do presidente Bolsonaro de quem ele vai escolher ali para ser o candidato em 2026, possivelmente continuando inelegível e correndo o grande risco de ser preso e possivelmente ele não podendo ser candidato em 2026. E a principal pauta, uma das pautas mais importantes, é saber quem será o candidato à presidência da República pela direita brasileira em 2026. O deputado Eduardo Bolsonaro, que é um dos cotados, se encontra nos Estados Unidos. O deputado federal tem vontade de retornar, segundo informações, e o Flávio Bolsonaro permanece como senador lá do Rio de Janeiro. Eu não sei o que você acredita, coloca aqui nos comentários, mas esse é mais ou menos um panorama do que está acontecendo, que o presidente Bolsonaro sim corre sérios riscos de ser preso, mas não acreditamos, e os bastidores que a própria defesa do presidente Bolsonaro também acredita, é que não vai acontecer antes das eleições de 2026. Tá bom? Então é isso, esse é o vídeo. Se você gostou, achou que as informações foram interessantes aí para você e foi uma informação que você vai conseguir levar para frente e conseguir compartilhar com seus amigos, dê o like nesse vídeo, compartilha o vídeo e em breve teremos outros vídeos para falar aí sobre os imbróglios da política brasileira. Beleza? Tamo junto!